Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal aí. Eu estava lendo aqui a Bíblia hoje em Marcos, capítulo 9, e quando eu cheguei aqui no verso 28, na Bíblia de Genebra, que tem um texto da Almeida atualizada, diz o seguinte aqui, ó, Jesus falando o seguinte: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo, ou seja, expulsar um demônio, né? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração, e aqui no final, ó, entre colchetes, e jejum. Veja que o jejum está em colchete. Por quê? Porque, segundo a Bíblia Almeida atualizada, que tem um texto eclético, ele diz que esse texto foi acrescentado, ou seja, esse texto não está nos originais gregos. Então, ou seja, o versículo ele terminaria em oração. Bom, eu olhando as notas de rodapé dessa Bíblia, né, que são várias, não há um comentário sobre essa alteração, né? Na Almeida Fiel, você vê aqui, ó, que tem jejum sem colchetes. Por quê? Porque, segundo a Almeida Fiel, esse jejum ele está no texto original, então não há uma necessidade de colocar colchetes, ok? Bom, então eu vim ver na Bíblia Shed, que também é a Almeida atualizada, e vejo que também está entre colchetes. Só que na Shed, aqui embaixo, ela já tem uma nota aqui embaixo que vai dizer o seguinte, ó: jejum. Esta palavra provavelmente não faz parte do texto original de Marcos, tendo sido acrescentado por um copista da antiguidade. Não é de asceticismo que o discípulo necessita, mas da dependência total de Deus. A lição principal de Marcos 9, de 1 a 29, é que nem a presença visível de Cristo, nem a invisível, tem importância, mas apenas a fé expressa em oração. Olha só. Com essa nota, então, na Bíblia Shed, né, esse autor dessa nota dizer que neste caso aqui não é necessário jejumar para se expulsar um demônio, como ele escreve aqui na nota do verso 29. É isso que ele está querendo aqui dizer. Ok? Então, não precisa de asceticismo, ou seja, de jejuns e mais jejuns para poder se consagrar, apenas orar. Bom, eu não entendo assim. Eu entendo que o texto mais fiel é o da Almeida Fiel, porque ele traz essa ideia de consagração, orar e jejuar, assim como a gente vê em outros textos da Bíblia também. Então, vindo aqui no texto grego, no texto majoritário, eu fui aqui e vi que no final, senão por oração e jejum. Veja que tem dois sinaizinhos aqui, ó. Ou seja, o que ele quer dizer é que é uma variante quando uma frase ou uma palavra está entre esses sinais. Nesse caso aqui é de omissão. Vamos ver na nota de rodapé do texto majoritário, que é que ele vai dizer sobre o verso 29. Bem aqui, ó, que estava ali em cima, ele vai dizer que essa frase ela não consta no Códice Sinaítico e também no Vaticano. Versos M, que é texto majoritário, que é a maioria dos manuscritos, Códice A e Códice C, que são textos também importantes, inclusive para a construção do texto eclético. Mas aqui, ó, o A e o C concordam com o texto majoritário. A grande maioria vai trazer a palavra jejum. Então aqui no texto eclético, veja que no texto eclético, também no texto grego, ó, o texto ele vem apenas, ó, en proseuche, proseuche, ou seja, oração, ou seja, com oração. Ele não traz o jejum. Aí a nota 4
A nota 4 aqui embaixo, ele vai dar a certeza A. Ou seja, eles têm absoluta certeza de que o jejum ele não consta nessa passagem. E aí ele vai aqui dizer, ó, os códices que não trazem, ó, o Sinaítico e o Vaticano, mais outros 2 unciais aqui, mais 2 documentos antigos e só. Você não tem mais nada. E agora o que vai trazer, ó, oração e jejum, você vai ter aqui, ó, o papiro 45, que é muito importante até mesmo para os ecléticos, mas ele vai trazer. Aí você vai trazer, ó, os sinaíticos em uma segunda correção. E depois o códice A, o C, o D, o L, o W, o delta, o θ, o psi. Aí você tem que as famílias 1, F13. E depois você tem esses números aqui, ó. Todos são documentos antigos, bizantinos, talvez, aqui são mesmo, quase todos eles. Principalmente aqui, ó, que estão entre colchetes aqui, ó, o E, o F, o G, o H, o N e o sigma. Ali todos eles são códices que trazem, ou seja, são documentos que trazem. Então são vários manuscritos contra apenas 2 ou 3 que não trazem. Então, vendo aqui a família 35, ó, ele vai dizer aqui assim, ó, ele vai concordar com o texto majoritário e também com o texto Receptus da Almeida Fiel. Ele traz oração e jejum. Aí vamos ver a nota de rodapé. O que é que ele vai dizer? Na nota 4 que ele diz ali em cima, ele vai dizer aqui, ó. Então você tem aqui embaixo, ó, o número 4 vai dizer, ó, Kai Nesteia. Vai dizer aqui, ó, está na F35, ou seja, na família 35, e vai estar também no códice A, no C, no D, no N, no W, mais outros manuscritos. E tem aqui, tem o número 1651 manuscritos, creio que sejam os manuscritos que trazem também o termo jejum. Mais algumas traduções antigas aqui, importantes aqui do lado, ó. E contra, olha, 4 manuscritos. Contra 4 manuscritos. Então é o seguinte, a maioria dos manuscritos gregos vão trazer jejum. Mas o que eu achei interessante mesmo foi a nota da Bíblia Shed aqui dizendo que a gente precisa só orar para poder expulsar demônios. Ele cita inclusive esse exemplo aí do texto, porque ele está explicando o texto de Marcos capítulo 4, 29. Olha só. Então, creio que devemos sim orar e jejuar, ainda mais nesses casos aqui. Então, mais uma vez, o texto majoritário concordando com a família 35 e também com o texto Receptus contra o texto eclético aí. O texto eclético nos ensinando a não jejuar. Misericórdia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.